Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Atenção. Eco gostoso, bem gostosinho. Coloca o seu fone agora, se você está sem o fone. Se você está sem o fone, pega o celular, não precisa olhar para mim, só coloca aqui no seu ouvidinho. Ó, mais uma aula maravilhosa. Ai. Pra você! Seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Já, ó, deixa o likezão no vídeo, porque, ó, isso fortalece demais aqui o YouTube a entender, pô, que esse canal é importante, que é relevante, que o conteúdo é top e ele entrega cada vez para mais pessoas. Então, deixa o seu like e não se esqueça também de se inscrever no canal. Bora lá chegar aos 300 mil inscritos. Será que até agosto? Agosto aqui é a métrica que a gente tem por causa da prova do Enseja. Então, até agosto, vamos chegar nos 300 mil aí. Vamos lá, acelera esse negócio aí, se inscreva no canal. Galera, ó, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar de interpretação, de tirinha, de charge, ou seja, são textos que utilizam a linguagem verbal e não verbal, ou seja, parte escrita, tá? E parte ilustrada pra gente entender. Então vamos começar então, valendo 2, 3, já! Galera, ó, então, como eu disse, nós vamos falar de interpretação de tirinha e de charge. Esse tipo de conteúdo, na prova, normalmente é considerado uma questão fácil, tá? Normalmente é considerado uma questão fácil. O que isso muda na sua vida? Já que é uma questão fácil, que nós chamamos de questão verde, o que acontece? Você precisa ser coerente na sua prova, ou seja, se você erra essa questão verde, isso vai prejudicar a sua coerência, porque o sistema entende assim, pô, ele errou uma questão que era fácil, cara. Então a gente não pode errar a questão verde. Ah, questão vermelha, errei. Tudo bem, fique em paz, meu irmão, tá? Mas questão que é considerada questão verde, a gente não erra, tá? E quando você bate o olho, a dúvida da galera é assim, professor, como que eu vou bater o olho na prova e saber que é uma questão verde, né? Bom, aí vai de cada professor te ensinar como identificar isso. Então, eu estou ensinando a você a perceber que quando você achar uma imagem na sua prova, tá? Essa questão vai ser verde. Tá? Às vezes algumas acabam entrando um pouquinho na amarela, mas ainda amarela, pô, possível acertar numa boa. Ah, professor, mas o que vai fazer então às vezes ser em relação à amarela? Você mesmo vai sentir pela um pouco da complexidade que acaba sendo um pouco mais avançado nas alternativas, tá? Então o cara escreve ali de um jeitinho que é um pouco mais, é uma alternativa, digamos, mais longa, né? Não é uma alternativa tão direta. Aí, às vezes, ela vai saindo, então, da verde e indo para amarela. Mas vermelha, não, tá? Então, vem comigo e entenda isso. Bateu o olho na prova, viu que tem imagem, que é tirinha, que é charge, e digo mais, que é até, às vezes, um anúncio publicitário, que inclusive é o outro conteúdo que nós vamos ter aqui no canal, tá? Na próxima semana, cara, também entra nessa mesma ideia. Viu que a imagem, cara, fique esperto, não pode perder esse tipo de exercício. Combinado? Então agora vamos lá, vamos analisar o que é que você tem que fazer quando você encontra esse tipo de texto, então, na tela para você. Ó, galera, funciona assim. Vou pegar aqui, ó, tirinha e charge, bonitinha. Professor, qual a diferença, tá, de tirinha, de charge, história em quadrinhos? Ó, a tirinha, ou a história em quadrinhos, que nem tá aqui, nem coloquei esse nome, mas ó, a tirinha e a história em quadrinhos é quando eu tenho quadrinhos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você está enxergando, ó, 1, 2, 3 quadrinhos. Então, isso vai ser tirinha ou história em quadrinhos. Professor, qual a diferença? A tirinha vai ser com 2 ou 3 quadrinhos. A história em quadrinhos, a partir de 4, tá? Então, podemos dizer que a tirinha é uma história em quadrinhos menor? Sim. Tá? Então, 2 ou 3 nós chamamos de tirinha, beleza? E aí, a partir de 4, nós chamamos de história em quadrinhos. Combinado? Essa primeira coisinha aí, só geral para você saber, tá? Bom, a charge já eu vou falar para você. Vamos começar pensando nessa tirinha que está aparecendo aí na tela, ó. Então, a primeira coisa que eu devo analisar é, eu vou ler sempre o texto todo antes de partir para uma interpretação, e aí eu vou analisando sempre a parte visual, o que essa parte visual está mostrando para mim, o que ela está querendo falar, o que ela está querendo transmitir. E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazendo o quê? Eu vou olhando o que está escrito para tentar tirar qual é o assunto. A primeira ideia que eu quero que você traga na sua cabeça é
separe a sua interpretação em 2 momentos, pelo menos. Qual é o assunto e o objetivo. Calma aí que ficou feiozinho. E o objetivo. Como assim o objetivo? Bom, o objetivo é se essa charge, ela tá querendo, essa tirinha, ela tá querendo gerar só humor, a charge também vai ser a mesma coisa, né? Esse raciocínio. Tá querendo gerar humor ou tá querendo fazer uma crítica, tá? Ou, não, essa história em quadrinhos, ela só quer contar uma história mesmo, tá? Não quis gerar nenhum humor, não quis fazer o riso, é uma história. Beleza, é só uma história, tá? Vamos embora aqui meio neutro, né? É algo mais neutro, tá? O que ela quer? Então pensa qual é o objetivo. E aí o assunto, obviamente, do que se trata. Tá falando sobre vacinação. Tá falando sobre duplo sentido das palavras, né? Tem uma tirinha que o cara chega assim, ele bate na porta, daí ele fala, afinador de piano. Aí o cara que estava dentro de casa abre a porta e fala, opa, obrigado, eu quero que você deixe meu piano desse tamanhozinho assim. Aí o cara vai lá e bate no... agride o cara que estava morando na casa. Por quê? Porque então gerou um humor ali, na verdade, né? Mas qual era o assunto? Pô, o assunto era o duplo sentido de uma palavra. Então as palavras, às vezes, elas têm mais de um sentido. Por quê? O cara falou, opa, afinador de piano. Quer dizer que ele trabalha com isso, com afinação. E o outro cara pensou, afinar no sentido de deixar ir fino. Deixa esse piano bem fininho assim, porque ele está atrapalhando minha sala, não estou conseguindo movimentar. Né? Então é um humorzinho, mas qual é o assunto então? O assunto é a brincadeira com os sentidos das palavras. Tá? Uma palavra ela pode ganhar aí outros sentidos. É isso, beleza? Então vamos ver qual é o assunto dessa tirinha que está rolando agora. Ó. Fake news é corrupção da informação. Então o cara que está ali em pé está falando isso. Fake news é corrupção da informação. São mentiras que enganam as pessoas. Sobretudo numa pandemia, fake news matam. Muito bem. Qual é o assunto então dessa tirinha? Tá? O assunto são as notícias falsas, as fake news. Beleza. O que mais? Tá? Além das notícias falsas, eu tenho uma outra situação. Tá? Agora eu preciso analisar. Pô, fake news é corrupção da informação. Então, beleza. Então aqui, normal, né? Fake news é corrupção da informação. Perceba que a criança, ela tá olhando para cima, porque a pessoa ali é alta, né? Tem gente que fala, é o pai. Provavelmente, sabe? Mas pode ser qualquer outra pessoa, né? Pode ser um professor, enfim. Tá? Tá olhando para cima. E, ó, ela tá com um face shield aqui. E ainda tá de máscara. Tá? Esse sapinho ali olhando para ele, tudo bem? São mentiras que enganam as pessoas. Sobretudo na pandemia, fake news matam. Bom, olha só. Algumas coisas que a gente pode perceber. Ele está fazendo uma crítica, né? Ele está fazendo uma crítica às pessoas que espalham fake news, certo? As pessoas que espalham fake news. E o quanto isso pode matar tanto quanto a doença. Né? Então, por exemplo, a pessoa que não acredita, uma pessoa que acredita em mentiras, uma pessoa que acredita em fake news, ela pode prejudicar a própria saúde. Tá? Independente se está falando de pandemia ou não. Tá? A questão da notícia falsa, ela vai prejudicar a saúde de uma pessoa, porque ela pode ter um problema de saúde, ela pode tomar uma decisão errada e se prejudicar, e por aí vai. Tá? Então aqui, o assunto. Qual é o assunto? Está falando de fake news, relacionado à pandemia, no caso. Tá? Qual o objetivo? Por fazer uma crítica. Criticar quem? Criticar as pessoas que espalham notícias falsas. Sobretudo, as pessoas que espalham notícias falsas sobre a pandemia, nesse caso. O que a linguagem não verbal, ou seja, a imagem, está mostrando para mim que a gente pode tirar de interpretação? Tá falando de pandemia, por isso que a criancinha está com máscara e está com face shield, tampando ali o rosto. Só que eu poderia tirar também uma ideia
de que, pô, ele olhando para cima, tá certo que ele está recebendo uma informação ali, ok? Mas ele pode estar, o autor pode ter buscado a seguinte interpretação também: colocar essa criança com a máscara e com o face shield justamente para se blindar de fake news. Então poderia vir uma alternativa escrita assim: é possível afirmar que uma interpretação da linguagem não verbal seria de que a utilização do face shield e da máscara estariam representando, tá, uma barreira contra fake news. Ó, veja, eu não estou dizendo que é uma barreira contra fake news. A máscara e o face shield é uma barreira contra fake news? Não. Mas eu poderia dizer que isso serve como uma forma de ilustrar a questão de ser uma barreira de fake news? Sim, serve uma maneira de ilustrar, de representar que eu estou protegendo, me protegendo das notícias falsas. Aí tudo bem. Então olha a diferença entre eu falar que a máscara está protegendo as fake news? Não. Mas essa ilustração foi uma maneira de mostrar, de representar um bloqueio de fake news? Sim. Então, ó, notícias falsas não chegam até mim. É isso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ó, aqui nós temos já uma charge. A charge, ela vai ter um espaço só. A charge, ela vai ter só um quadro. E normalmente a charge, ela está ligada a um assunto sempre atual, tá? Esse assunto, ele pode envelhecer ou não. Olha, professor, mas peraí. Se esse assunto pode envelhecer, ele não vai ser atual. Mas vou explicar melhor. Tem alguns assuntos que eles vão e voltam, vão e voltam. Por exemplo, dengue. Infelizmente a dengue vai e volta, vai e volta. Então, no verão, se eu tiver errado, deixa quieto, né? Mas acho que no verão é que normalmente está mais sujeito a ter dengue, né? Se não for, perdão, um pouco de biologia aí. E aí, pô, acontece o quê? Começa a ter muito caso de dengue. Ah, e aí o jornal faz o quê? O jornal começa a publicar, às vezes, charge falando sobre a dengue. Porque isso começou a acontecer. Carnaval, todo ano tem. Então, na época do carnaval, normalmente sai alguma charge falando sobre o carnaval. Né? Ela vai ficar velha, essa charge? Vai, se eu soltar em dezembro, não tem nada a ver. Né? Mas no outono vai voltar a ser um assunto atual. Então, tem assuntos que eles vão e voltam. Tá? Agora, tem assuntos que não. Então, tem assuntos, tá acontecendo uma questão política aí desse período. Então, vai estar relacionado àquele momento. Tá? Por isso que tem charge que a gente às vezes não entende. Eu sempre costumo dizer assim: se você olha para uma charge e você não está entendendo o que está acontecendo, você não está por dentro de alguma coisa. Então vá pesquisar, vá tentar entender essa charge. Principalmente política. Você olha uma charge política e você não está entendendo nada. Quem que são esses caras aí? O que está falando? É porque você está desinformado de alguma coisa. Então um jeito de estudar é você fazer esse caminho reverso. O que é o caminho reverso? Você olha para a charge e aí você pode colocar assim no Google: charges do dia de hoje. Sério, você acha? Charges do dia. Você olha as charges e fala: porra, o que está falando essa charge aí? Não entendeu? Tenta pesquisar alguns elementos. Beleza? Essa é uma dica. Bom, vamos lá para a tela. Ó, então, o que a gente tem aqui nessa tela? Não é obrigatório ter isso que eu vou falar agora, mas muitas charges, elas colocam uma dica do assunto aqui em cima. Nesse caso, olha lá, Halloween. Tá? Mas esse assunto não significa que é o assunto principal. Às vezes é um assunto que está sendo o motivador da charge. Nesse caso, então, Halloween. Foi publicada, então, essa charge na época do Halloween. Tá? Então, foi um assunto que motivou. Agora, vamos ver qual é o assunto mais específico. Ó, tá fantasiado de qual monstro? Fake news. Então veja que também está falando de fake news, essa charge. Então, aqui eu tenho Drácula, aqui eu tenho a múmia, né? E esse carinha está fantasiado de fake news. Então, é uma charge que tem o objetivo de ser crítica, tá? Fake news são espalhadas onde? Ó, rede social, Facebook, Twitter, tá? Óbvio que ele não falou de Instagram aqui, mas ó, WhatsApp, tá? Então é isso. E aí, outra coisa, perceba, fake news, notícias falsas. E o cara, além de ter esses ícones das redes sociais, eu tenho uma referência a um personagem, que é o Pinóquio. Olha lá, o nariz do cara. Beleza? Então, olha quanto elemento
foi utilizada para comprovar toda a minha interpretação que ele estava falando de fake news, onde que essas fake news circulam, né, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Ó, próximo. Voltamos para a tirinha. O senhor é o paciente? Então, ó, o cara aqui perguntou de novo. O senhor é o paciente? Costumo ser. Já tá estranho, né? Ó, o senhor é o paciente? Ele fala, costumo ser, tipo, costumo ser o paciente. Mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi. Então dá pra ver que é um médico, né? A minha paciência se foi faz tempo. Então aqui qual foi a brincadeira agora? A brincadeira foi a palavra paciente, que eu tenho como uma característica, né, de ser paciente, calmo, tranquilo, e que foi como o garoto entendeu. E o paciente no sentido de nome, tá? Um substantivo ali, eu tenho o que é um substantivo? Ah, então, eu sou aluno, eu sou professor, sou médico, ele é o paciente, né? Então, aqui o aluno entendeu como uma característica, o personagem entendeu como uma característica, e o médico, na verdade, estava falando no sentido de nome. Sou o médico e você é o paciente. Beleza? E aí, obviamente, tem um humorzinho e, ao mesmo tempo, também tem uma crítica à demora que, às vezes, a gente é atendido nos consultórios, tá? E aí você fica lá esperando, não tem nada para fazer, e você perde a paciência, né? Bom, e aqui, mais uma chargezinha, a última de hoje. Desigualdades sociais. Filho, iPad para você. Ó, desigualdades sociais, já soltou o tema aqui em cima. Filho, iPad para você. Então, o pai dando um iPad, o pai de gravata, tal, bonitinho, o filho todo feliz. Fio, olha só uma variação linguística aqui, né? Uma linguagem informal. Fio, você vai e pede. Né? Então, a mãe falando pro filho, empurrando ele para pedir alguma coisa ali no carro que tá passando, né? Pedir uma coisa no semáforo, uma ajudinha de custo e tudo mais. E a gente já vê a mãe com uma outra criança no colo, essa criança sem camisa, já vê ali que eles não estão todos sorridentes como os outros estão, tá? Uma realidade um pouco mais sofrida. Beleza? Uma outra crítica aí relacionada aos universos diferentes de algumas pessoas, a desigualdade social. Fechou? É isso, galera. Então sempre procura olhar esses dois lados. Qual é o objetivo da tirinha, qual é o objetivo da charge e achar qual é o assunto. Às vezes pode ter o assunto geral e aí procure verificar se não tem um assunto mais específico aí dentro também. Maravilha? Vai lá no meu Instagram, @Thiago_Buranello, que durante a semana sempre tem algum post maravilhoso pra você. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!